Olá, queridos, paz e bem. Hoje eu estou aqui com nossa irmã Betânia, que é uma intercessora, membro do Ministério de Intercessão da nossa comunidade. E a gente, claro, vai falar aqui sobre oração. Isso porque a gente está dando início a uma série de temáticas. Na verdade, são pequenos vídeos que vão estar passando aqui ao longo das semanas, porque dia 14 de agosto a gente vai ter uma conferência sobre a oração. E essa conferência vai ser muito bacana, trazendo temas importantes, trazendo assuntos importantes sobre a oração, mas principalmente nos despertando o desejo de mergulhar mais nessa temática e como desenvolver uma vida poderosa de oração. Isso é capaz a qualquer um de nós e, na verdade, deve ser o desejo de todo crente, desenvolver uma vida poderosa de oração. E uma coisa que acontece muito nessa estrada da oração, e Betânia está aqui para responder e compartilhar um pouco com a gente sobre isso, é que quando a gente peca, será que Deus responde? Deus ouve essa nossa oração? A gente fica com medo, às vezes a gente fica até envergonhado de falar com Deus, de orar, na dúvida se Deus vai nos ouvir ou não vai nos ouvir, ou se Ele vai nos punir até, né, Betânia? Como é que isso se dá? Quando alguém está em pecado, ele deve orar, deve buscar a Deus? Sim, primeiro, pequei, Deus me ouve? Ouve, com certeza, né? Sem dúvida, Deus nos ouve, porque antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, assim disse Davi, o Senhor já a conhecia. Então Deus, por ser um Deus onisciente, Ele sonda o coração do homem e sonda a sua mente. Então Ele sabe exatamente, antes mesmo da gente falar qualquer palavra, né? E quando nós vemos alguns exemplos na Bíblia, inclusive dos Salmos, onde diz assim, lá no Salmo 121, onde diz assim, clamei pelo Senhor na minha angústia e Ele me ouviu, isso deixa claro que o Senhor nos ouve, né? Lá no Salmo 40 também, versículo 1, que é muito conhecido, a gente também tem, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, o Senhor, Ele nos ouve. Né? Ele nos ouve. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabe exatamente como nós somos, Ele conhece a nossa essência, afinal, foi Ele que nos criou. Não é? Então, Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Então, é importante a gente entender que nós, por termos uma natureza corrompida pelo pecado, estamos suscetíveis ao pecado. Podemos pecar, sim. E podemos nos achegar ao Senhor e reconhecer esse pecado e falar com o Senhor, e Ele vai ouvir sem dúvida alguma. Até porque a palavra nos diz, né? Se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, não é? Interessante, né, Betânia? Porque, assim, às vezes a gente sabe que pecou, mas existe também os momentos que a gente peca e nem sempre a gente tem a consciência do pecado, né? E é o Espírito Santo de Deus que nos convence desse pecado, é Ele quem nos mostra, diz, olha, isso que você está fazendo não está me agradando. E aí eu lembro de Paulo, quando era Saulo ainda, né? Perseguia os cristãos e ele fazia aquilo em nome de Deus. É interessante porque ele estava convicto de que estava fazendo aquilo para a glória de Deus, agradando a Deus. Até que o próprio Deus se revela a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Para com isso que você está fazendo está errado, né? E aí é quando ele se transforma em Paulo e se transforma naquele grande pregador do Evangelho. E eu penso que a mesma coisa acontece com a gente, né? Às vezes a gente também, nem sempre a gente tem a consciência, o que não nos isenta do pecado, o fato de não ter a consciência, mas o Espírito Santo, nesse relacionamento, inclusive na própria oração, a gente pode pedir para que Ele nos revele, para que a gente confesse esse pecado, e aí, na confirmação desse texto que você falou, quando a gente confessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Isso. Que massa. E assim também diz o rei Davi, no Salmo 139, quando ele diz assim, e eu já fiz muito essa oração, e eu faço essa oração, quando ele diz assim, sonda-me, ó Deus,
e vê se há em mim algum caminho mau, né? E me guia pelo caminho eterno. Ou seja, muitas vezes é possível que aconteça de você ter algo que precisa ser confessado. E talvez não esteja percebendo. Mas Deus, quando Ele sonda, quando o rei Davi diz assim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Então era a expressão clara da dependência do Senhor. De que o Senhor, por ser onisciente, é capaz de ir lá dentro, no mais profundo da gente, sondar e trazer à nossa memória, de maneira que a gente possa confessar, né? E ser perdoado pelo Senhor. Então, o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele é de uma misericórdia que nós não temos como dimensionar, né? Agora, e tem inclusive até o Salmo 116, que começa assim, amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor, né? Então, eu gosto muito desse Salmo. E é exatamente isso, é a gente reconhecer diante de Deus, né? A gente sabe que quando nós pecamos, nós agimos de forma independente. Quando a gente peca, significa que a gente não parou para conversar com Deus e perguntar. E se chegou a perguntar, não obedeceu, né? Porque nós temos esse entendimento. Quando nós erramos, até quando uma criança ela desobedece ao seu pai, ela sabe que desobedeceu, né? E assim a gente, com essa natureza que o Senhor vai moldando, mas é interessante, como você falou, em relação ao Paulo, aquela fidelidade de Paulo, né? Tão grande, cumprir com a tarefa dele. Mas se não houvesse um convencimento do Espírito, e ali ele teve a oportunidade, né, de se encontrar uma com consciência, o próprio Jesus, então essa consciência, realmente quem dá é o Espírito Santo. Ele convence da justiça, do pecado e do juízo. E agora a gente fica assim, né? Tudo bem, Deus nos ouve. A gente sente um pouco, a gente se sente sujinho, né? Uma das coisas que eu acho que aí é algo talvez até que faz parte da gente, mas também seja algo que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes. É de que Deus não vai nos aceitar. Deus, ou então a gente pensa logo naquele Deus carrasco que vai talvez nos punir porque você cometeu um erro e Ele está só esperando você chegar, feito aquele pai que sabe que você gaseou a aula, né? E está só em casa esperando. Ele já ligou para a escola e cadê meu filho? Não, ele não veio hoje, não foi, e ele deixou você na porta da escola. E aí ele está só esperando você chegar em casa para dar aquela punição. Às vezes a gente tem uma percepção de um Deus assim, né? E por outro lado, quando a gente escuta isso e sabe que Deus nos ouve, aí a gente também tem um outro problema e um perigo, que é começar a pensar assim, Deus perdoa, Ele vai me ouvir sempre, Ele sempre vai me perdoar. E a gente começa a tratar esse pedido de perdão a Deus como aquele pedido de desculpa quando a gente pisa no pé de alguém, sabe? Que a gente passa, pisa e diz, eita, desculpa aí, e vai embora. E como quem fosse uma coisa assim, desculpa aí, foi mal. Sim, né? Sim. E a gente precisa entender que esse pedido de perdão, essa consciência implica em mudança. Isso. E também ter a consciência de que, apesar de Deus ouvir, e apesar do pecado ser perdoado, o pecado tem consequência. Exatamente, exatamente. É como eu falei. Quando nós agimos independente de Deus, né, as consequências virão. Então, o pecado, ele é devastador. Ele traz consequências seríssimas para a vida do ser humano. Né? A gente olha para a humanidade e a gente tem um cenário aí claro do que é, né, o pecado na vida do homem. O pecado, o homem, ele se distancia de Deus. Não é Deus que se distancia dele. Ele se distancia de Deus porque ele fez uma escolha, não é? O pecado faz essa Exatamente. separação, né? Faz do essa homem separação, com Deus. Exatamente. Mas, como Deus é misericordioso e esse relacionamento com Deus é tão necessário para nós cristãos, aqueles que já
que já estão na caminhada, que já entregaram as suas vidas ao Senhor, que estão no processo, todo mundo está no processo de amadurecimento, de crescimento, né? E aqueles que estão chegando, que estão, né, querendo aprender mais de Deus, querendo desenvolver um relacionamento. Então, tudo isso se faz necessário para que a gente comece a olhar para as circunstâncias e para a vida na perspectiva de Deus. Né? Na perspectiva de Deus. Isso é um amadurecimento. Né? E a obediência, quando a gente se aprofunda no conhecimento, e eu sempre digo que quando a gente se apaixona por Deus, quando a gente se apaixona por Deus, há um constrangimento. Porque quando a gente peca, é como se a gente estivesse crucificando o Senhor de novo, não é? É quando a gente tem um amigo assim, né? Tão querido, e às vezes a gente faz um mal a ele sem querer. Isso. Como isso constrange a gente, né? Eu lembro, assim, do exemplo de que quando a gente, às vezes alguém muito querido, ou às vezes uma pessoa amiga nossa mesmo, a gente briga com ela, e aí a gente passa um tempo assim meio sem se ver, e de repente você vem andando na rua, aí você vem numa direção, ela vem na outra, né? E no meio do caminho você avista aquela pessoa, e você diz assim, ih, rapaz, será que ela vai falar comigo? Será que eu falo com ela? Né? E se eu falar, ela não responder? Né? A gente fica com esse medinho assim, né? Mas engraçado porque com Deus ele sempre vem na nossa direção. Você falou algo aí, que é algo que Deus está sempre querendo resgatar, essa coisa que o pecado faz, que é nos separar dele, mas ele sempre vem ao nosso encontro na intenção de nos resgatar, de nos trazer de volta, nos levar de volta para o jardim. O tempo inteiro, desde o início, Deus cria um jardim para que ele pudesse habitar junto com o homem ali, pudesse ter comunhão com o homem. O pecado quebra essa comunhão, a gente é expulso do jardim, né? A gente sai do jardim, mas aí Deus vem numa missão de resgate, de nos trazer de volta. Ele envia Jesus, que morre por nós. O plano perfeito. Né? E tudo isso é na intenção de voltar a habitar conosco. Quando ele envia o Espírito Santo, é para que ele possa habitar em nós. E o que é que ele vai fazer no final? Ele vai voltar, e aqui será a grande Jerusalém, não é? Ele vai retomar isso, e ele vai habitar nessa nova Jerusalém. Exatamente. É um trabalho de restauração mesmo. Né? Porque o homem, quem é o homem sem Deus? Se nós somos... nós fomos criados por Deus. Isso. Então, há um vazio muito grande. E esse relacionamento, essa restauração, né, a partir do plano perfeito de Deus, quando mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós, é o que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, você falou uma coisa importante em relação, assim, o diabo, ele é um acusador, né? E muitas vezes as pessoas pecam, a gente pode pecar e ficar com esse, mas será que Deus vai me ouvir? Mas eu pequei, não é? Então, a gente sabe que existe uma acusação para que a gente não se achegue a Deus. O inimigo das nossas tenta nos envergonhar, né? Ele quer trazer... A gente perde logo a vontade de ir na igreja, né? Pois é. E parece que quando a gente chega na igreja, o sentimento que a gente tem é de que está todo mundo olhando para a gente e meio que assim, olha, aquele irmão está em pecado, aquela pessoa está aí, né? A gente se sente assim, impuro, sujo. Exatamente. Mas eu gosto muito lá em Jeremias, quando o Senhor diz, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons e não pensamentos maus, para vos dar o fim que desejais. E aí em seguida ele convida a oração, ele convida a busca ao Senhor. Vamos chegar, vamos conversar, vamos restaurar, vamos organizar, vamos pôr em ordem aquilo que desorganizou, porque Deus não desiste da gente. Amém. A gente pode se distanciar, mas ele não desiste. O amor dele, por isso que é incondicional. Um amor que não se explica, mas um amor que se experimenta todos os dias, e que cuida e que traz de volta e que nos ajuda nessa caminhada em direção à vida eterna, né? Ao propósito. O bacana é que esse sentimento de vergonha, esse sentimento de culpa, é exatamente a consciência, né? Claro, mas aliado ao Espírito Santo, como quem diz assim, olha, se arrepende, você sabe que você errou, você sabe que o que você fez não é certo, né? Mas olha, eu estou aqui. Aquilo que você falou como um pai, né? O pai, ele sempre vai educar o filho,
ele vai exortar o filho, ele vai mostrar o filho, mas com amor. É sempre na perspectiva de que esse filho errou, mas com essa correção ele vai se tornar alguém melhor. Ele vai, digamos assim, se livrar daquilo que fez mal a ele, né? Então esse sentimento, apesar muitas vezes da gente nutrir isso, né, Betânia, eu imagino que de modo algum a gente pode deixar de buscar a Deus e de falar com Deus. De modo algum. Lembrando sempre que Ele vai nos responder, de que há consequências, né? Independente do pecado, vão ser consequências maiores ou menores de acordo com o tipo de pecado, mas nenhum pecado, nenhum, é imperdoável na perspectiva de que todo aquele pecado que for confessado, né, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é isso que a palavra de Deus nos diz, mas todo aquele que busca, que confessa, vai encontrar um Pai amoroso, que abraça e que vai dizer: filho, olha, você está perdoado. Agora, como Jesus fez com aquela mulher, com aquela prostituta, disse: agora vai e não peques mais. Isso. Amém. Isso. Obrigado, Betânia. Eu Coisa que agradeço. boa. E obrigado a vocês. Não esqueçam, dia 14, a nossa conferência. Deus te abençoe.